She moves like a dead angel. You can't understand. Me conhece, meu nome é Laerte Henriques, meu canal se chama Além da Mente. Há uns 2 anos e meio mais ou menos, eu atuo como psicoterapeuta. Iniciei tratando especificamente de algumas questões relacionadas à ansiedade, a medo, a fobia. E nesse processo de autocura, revendo algumas questões pessoais, eu comecei a observar que muitos dos nossos medos e fobias vinham adquiridos através de pensamentos que eram produzidos pela mente. E esses pensamentos, de alguma forma, fizeram com que eu desenvolvesse estratégias e buscasse estudar formas de alguma forma que eu tivesse uma remissão desses sintomas, né? Em específico relacionados à ansiedade, a de repente questões de procrastinar, a questões de pessoais com relação aos meus relacionamentos. Então, automaticamente, como um buscador espiritual, eu comecei a aplicar tudo aquilo que, como buscador, eu vinha estudando e aplicando em mim mesmo. Eu fui mudando a minha percepção da realidade que sempre está à nossa volta. Então, eu comecei a estudar constelações familiares de Bert Hellinger. Fui estudar psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, fui estudar a questão da parte da metodologia de Tony Robbins. E aí eu fui vendo que muitas das vezes a maioria das nossas ações ela vem de comportamentos que vem sendo feitos de forma inconsciente. E nesses padrões inconscientes, nós como mamíferos, nós de uma certa forma agimos por questões de sobrevivência, né? A nossa mente é a mesma mente de 2000 anos atrás. E apenas a questão que muda é que agora os nossos medos eles passam a ser medos diferentes, né? E voltando um pouco nessa minha jornada, eu esqueci de comentar, e aí com o tempo eu comecei a identificar que existiam pessoas que tinham algumas dificuldades relacionadas à alimentação, à fobia alimentar. Essa fobia alimentar, que há mais ou menos uns 2 anos atrás, existiam muitas poucas pessoas que passavam por esse tipo de transtorno, né? A gente não tinha nenhum nome para dar para esse tipo de fobia alimentar. E eu me deparei com uma pessoa da minha família uma pessoa muito importante para mim, que começou a ter esse tipo de problema, e eu comecei nessa jornada de busca por respostas a ir ao médico, junto com essa pessoa buscar, né, se poderia ser algo físico, né, de repente algum problema na garganta ou no estômago que impedisse a pessoa de comer. E para minha surpresa, nenhum médico sabia do que se tratava. Feito todos os exames, a pessoa identificava que o médico identificava que não tinha nada físico e que se tratava simplesmente de uma questão mental, né? Uma espécie de transtorno mental que acomete das pessoas, onde há um travamento da garganta através da ansiedade, ela sente sudorese, taquicardia, e a pessoa ela não consegue se alimentar. Em alguns casos chega a ter uma perda severa de peso, em torno de 20 quilos mais ou menos. Em alguns casos mais extremos, a pessoa ela precisa ser internada para fazer algum tipo de alimentação enteral ou venal ou através de uma sonda nasogástrica.
E aí, através dessas descobertas, eu comecei a estudar, a me aprofundar nesse tema e descobri que, aplicando nessa pessoa algumas estratégias como a terapia cognitiva comportamental, que hoje a gente tem como padrão ouro para tratar questões de medo, fobia, né? E adquirindo no decorrer e aplicando a questão de dessensibilização da pessoa a esse medo, exposição gradativa a esses alimentos que são ansiogênicos, eu comecei a observar que houve uma regressão e a pessoa automaticamente, por um período curto de tempo, ela começava a voltar a se alimentar. Então, eu posso dizer que hoje, aplicando isso que eu venho fazendo, eu, graças a Deus, nesses 2 anos, eu venho ajudando um grande número, de pessoas que vêm passando por esse tipo de transtorno. E muitos desses transtornos, eles acabam sendo relacionados a algum tipo de trauma. Algum tipo de repente, exposição até mesmo a uma história familiar, um histórico familiar de pessoas que vêm trazendo alguma história relacionada a alguém que teve um engasgo na família. Isso vem passado de bisavó para avó e passa para filha, e aí vem sendo repetido. E de uma certa forma a nossa mente ela assimila isso como uma espécie de memória, porque para que a nossa mente armazene qualquer tipo de informação ou de aprendizado ou na memória, exige-se que tenha um componente emocional para que isso fique registrado na memória. E a questão dos alimentos é que, na maioria das vezes, a gente está sempre em volta de uma mesa, em momentos felizes, em momentos de confraternização, ou no trabalho, ou final de ano, uma ceia de Natal. Então, a alimentação ela tem um forte componente emocional que faz com que as pessoas tenham essa restrição. E isso, de uma certa forma, começa ali com um estresse bem simples, né? Depois passa a virar uma ansiedade, depois vira um transtorno de ansiedade generalizada, depois vira uma síndrome do pânico, avança para uma agorafobia, que é um medo exagerado de estar em ambientes com várias pessoas, agorafobia, de repente a pessoa se esquiva de estar em um show, por exemplo, ou estar em um ambiente com muitas pessoas, evita de estar dirigindo um carro, e aí avança para um quadro mais severo, que a gente pode chamar que é um quadro de depressão. Que, felizmente, a gente consegue tratar, mas acaba sendo muito mais difícil, em virtude de ter aí componentes desassociativos que fazem com que a pessoa mergulhe, né, num abismo muito profundo, né, se isole, não tenha mais sentido nem propósito para que mantenha as atividades e ações básicas do seu dia a dia. Então, ela é muito perceptível, porque ela começa com um simples sinal. Por exemplo, a pessoa ela começa a perceber que ela começa a se esquivar de comportamentos que tenha que comer, ou começa com uma espécie de nó na garganta que ela sente, mas ela não entende muito bem, porque ela ainda continua a comer. E isso vai se agravando e vai se acentuando até atingir um ponto onde ela não consegue mais se alimentar direito, né? E após a pandemia, a gente teve um número muito grande de pessoas que não somente vem passando por essa questão da fobia alimentar, ou que a gente pode chamar de fagofobia, vem com questões comportamentais, de esquivas perante as situações de trabalho, esquiva nos relacionamentos. Então, eu posso dizer que o transtorno mental ele acaba acarretando uma série de prejuízos, tanto nos seus relacionamentos afetivos, tanto nas suas questões pessoais, no seu trabalho. Então, é algo que aumentou muito, porque antigamente as pessoas se preocupavam somente com a questão física, né?
e que é realmente muito importante, né? Mas o transtorno mental ele passa a ser uma questão multifatorial, onde se a cabeça não está boa, eu de uma certa forma acabo tendo prejuízos. Eu posso adquirir uma doença psicossomática, né? Isso já é comprovado cientificamente, como algumas doenças como o câncer, como Alzheimer, como doenças de forma que possam trazer um prejuízo cognitivo e fisiológico, né? Doenças autoimunes também, por exemplo, tem algumas doenças que a gente sabe que o ato de suprimir essas emoções nas experiências, ou desde lá atrás, quando eu estava na barriga da minha mãe, onde eu já fui exposto a conteúdos de uma mãe que está estressada, nervosa, o bebê ele já consegue ter, de uma certa forma, mesmo que de forma inconsciente, acesso. E no DNA, o que a gente chama de epigenética, traz essas memórias dos nossos antepassados até quando vai na formação do óvulo. Então, essas experiências, elas sustentam alguns padrões de comportamentos que acabam sendo disfuncionais. Aqui eu não diria que nem é certo que errado, mas esses comportamentos acabam tendo um jeitão que a pessoa adquire com uma forma de não ter que lidar com aquela situação de ansiedade. Então, um exemplo. Talvez ela aprendeu que de alguma forma, quando ela era pequenininha com a mamãe, que ela, ao se expressar, a mamãe mandava ela calar a boca e ficar quietinha lá no canto. Então, acaba sendo um jeito, uma forma de rejeição que no modelo de aprendizagem, ela acabou entendendo que para ela poder ser aceita pela mãe ou para ser amada, ela tinha que ser aquela criança que tinha que ficar quietinha, muda e calada num canto. E isso vem sendo sustentado durante os anos, né? E isso chega a um ponto onde a gente diz que há um empilhamento emocional, onde isso vai acumulando essas emoções em camadas e chega um ponto que na fase adulta, ou às vezes antes, há um extravasamento disso, desse empilhamento emocional, né? E quando há esse empilhamento emocional e há esse extravasamento, a gente tem uma série de problemas, desde surtos psicóticos ou até questões onde eu não sei lidar com essa minha emoção e eu passo a ser reativo a essa condição, né? Então, uma condição que passa a atuar de forma negativa, né? Com aquilo que eu preciso tomar de decisão na minha vida, né? Então, nesse ponto, a gente chega a uma questão que muitas das vezes essas decisões, até certo ponto, podem ser que não sejam escolhas minhas. Por quê? Porque eu venho... a mente ela tem um poder muito grande de automatizar esses processos cognitivos. Então, para efeito de perda, para efeito de poupar energia, muitas vezes eu acho que eu estou escolhendo algumas coisas, mas se a gente for analisar, há condicionamentos, é como se fosse um programa que de modo automático ele vem decidindo as coisas por mim. Como se fosse um background de programas que moldam a minha forma de enxergar o mundo. Algumas vezes essa forma ela pode vir através de uma lente que pode estar suja, através de crenças, de condicionamentos, que é o jeitão que a gente vem aprendendo com o papai, com a mãe, no decorrer da vida, com as experiências que a vida nos proporciona. Então, isso é muito sério, porque isso pode trazer, às vezes, anos de prejuízo, onde a pessoa ela fica anos num círculo vicioso, né, de não saber o que fazer, de não buscar se conhecer através do autoconhecimento. E existem casos de pessoas que ficam aí 5, 10, 15 anos nesse estado de sofrimento, né, de não ter um propósito, de viver uma vida que não é baseada em valores, ou baseado talvez em valores que não são seus próprios valores, porque ela não tem conhecimento sobre isso. Eu digo que é uma vida totalmente condicionada
e baseada sobre os termos dos outros. Porque ela não se conhece, ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe qual a intenção dela perante a vida, né, qual o sentido da vida para ela. Então essa é uma jornada que eu digo que é de autoconhecimento. Então a pessoa ela baseia a sua busca e os seus estados de felicidade em ambientes externos, ambientes esses e objetos materiais que são impermanentes, né? Esse é o grande problema, porque aqui a gente traz uma questão de eu só vou ser feliz na hora que eu tiver o meu carro, eu só vou a minha Ferrari, a minha casa com cobertura, a minha casa com piscina. E aí essa minha régua de percepção de valores, ela acaba ficando muito alta. Até chegar um ponto que ao atingir aquilo não mais me sustenta, não me traz felicidade alguma, ou quando eu não consigo atingir esse nível de felicidade, aquilo me frustra. Porque passa a ser cada vez algo que eu crio uma expectativa que está muito longe daquilo que eu posso trazer para a minha realidade. Então, quanto mais eu colocar uma percepção de felicidade condicionada a um esforço, e aqui a gente fala de uma questão dopaminérgica, que me motiva a conseguir algo que me traga essa sensação de felicidade, eu consigo fazer com que, por exemplo, a academia é algo que eu vou porque eu sei que eu vou ter vários ganhos, tanto liberação de endorfina, liberação de ocitocina, que são hormônios que me trazem sensação de prazer. Mas atrás desse esforço, eu sei que eu vou ter um corpo mais forte, esteticamente eu vou melhorar minha autoestima, mas eu passo por esse processo de esforço. Não é uma coisa que vem rápida da noite para o dia. Eu vou lá, eu começo a fazer um pouquinho de atividade e vou percebendo que depois de 6 meses eu começo a ter um ganho muscular, um bíceps maior. Então tudo isso vai fazendo que após um ano isso mude o meu comportamento para um estilo de vida que me traga um ganho de felicidade e um ganho maior. Diferente, por exemplo, quando eu fico em plataformas, quando eu fico buscando notícias rápidas, isso de alguma forma ele supre essa minha felicidade, mas de maneira instantânea. Então cada vez mais é como se eu buscasse essa felicidade em pequenas pílulas mágicas a todo momento, né? E é isso que as redes sociais de uma certa forma fazem. Elas me viciam para que eu acesse pequenas pílulas de dopamina e me motive a cada vez mais ficar, porque isso traz uma felicidade transitória para mim. Diferente, por exemplo, vou pegar e vou estudar, vou aprender uma nova língua, tudo isso gera um esforço, vou fazer academia, vou fazer qualquer outro tipo de atividade que a recompensa do esforço, ela vem através do esforço. Então são caminhos e rotas dopaminérgicas que vão me trazer essa felicidade a médio e a longo prazo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome na internet, na televisão, porque todo esse sistema ele foi moldado para que de uma certa forma nos dê essa anestesia ou dê essa sensação de falsa felicidade rapidamente e no curto prazo. E aí nós vamos nos viciando nessa sensação boa, que é muito diferente de, por exemplo, eu vou fazer uma corrida, né? Eu sei que vai exigir de mim um esforço gradativo, eu vou começar lá com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a hora que eu ver eu estou correndo 1 hora. E essa 1 hora ela passa a me trazer componentes fisiológicos onde eu mudo o meu estado de recurso interno. Vamos dizer que no meu dia a dia eu sempre vou oscilar entre baixos e altos estados internos de recurso. A gente não consegue ser feliz numa reta linear. A vida é assim, é altos e baixos, mas na maior parte do dia eu vou ter comportamentos e ações que vão me levar com que
no decorrer do dia, eu esteja em estados de recursos mais positivos do que negativos. Para que meu saldo do dia, ao verificar, eu vou ver que eu fiz muito mais coisas positivas do que negativas. Uma delas é, por exemplo, logo ao acordar eu já fazer uma coisa que me traga uma recompensa, sei lá, arrumar a cama, me expor a uma luz uma luz solar, né, que vai fazer eu melhorar o meu círculo circadiano e no final do dia eu poder ter um sono melhor. Então são pequenas ações que vão trazer com que uma melhora onde o meu dia, pela nossa natureza humana, de só conseguir enxergar coisas ruins, isso faz parte da nossa natureza humana. Porque é justamente através dessas sensações de desconforto eu consiga me desenvolver e melhorar. O problema é quando essa lente passa a ficar suja e eu só consigo focar no problema e não mais na solução. Então, o meu estado fisiológico, ele passa a responder de uma forma negativa. Por quê? Por uma questão mental, a mente, por uma questão de proteção, ela traz essa condição como você precisa sair disso, você precisa melhorar, você tem que melhorar, né? E aí a nossa mente não sabe discernir o real do imaginário. Simplesmente aquilo que ela projeta passa a trazer uma condição para o meu consciente racional de que aquilo é uma verdade absoluta. Projeções de experiências que foram lá atrás, que a gente pode chamar de depressão, ou projeções de algo que ainda está para acontecer e que ainda não aconteceu, que a gente chama de ansiedade, mas na verdade eu prefiro chamar de angústia por algo que ainda não aconteceu. Então, isso é muito sério, né? Então, hoje, né, desde os anos 90, a gente tinha muito da questão da terapia ser algo que veio através da psicanálise, que era muito subjetivo, né? Que deriva aí das questões filosóficas de como eram atrás. Hoje não. A partir dos anos 90 para frente, a gente teve a questão das neurociências, né? Por quê? Porque antigamente na psicanálise a gente não conseguia comprovar que realmente havia uma melhora das pessoas quando ela era exposta a algum tipo de tratamento através da terapia. Hoje não. A neurociência, através da eletromiografia neurofuncional, através de imagens, a gente consegue em tempo real, por exemplo, aplicar uma terapia e através da eletromiografia ver em que áreas do cérebro estão sendo afetadas e sendo modificadas, como o córtex pré-frontal, por exemplo, que é a parte importante que nos dá a questão de ter a noção das coisas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que toma muita cerveja, ela acaba tendo uma inibição do córtex pré-frontal, numa área que se chama cingulado anterior, e essa área faz com que a pessoa ela perca essa noção. Então, por isso que a gente vê muitas vezes quando a pessoa bebe muito, ela perde essa noção, ela anda nua na rua, ela dá vexame, porque essa parte do cérebro ela fica afetada. Como também nos jovens, né? É uma área que somente vai ser desenvolvida após os 21 anos. Então a gente pode dizer que a adolescência, no caso dos jovens, eles acabam sendo, entre aspas, meio sem noções. Por quê? Porque essa área do córtex pré-frontal ela não está muito bem desenvolvida. Então, a pessoa ela meio que age por impulso, ela apenas reage depois que ela vai ver o que ela fez e que aquilo, o que de certa forma aquilo vai trazer de consequência para a pessoa. Então isso é muito sério, né? Eu sei que eu estou aqui meio na contramão, porque o TikTok justamente vem muito de contra aquilo que eu venho trazer e venho falar, não como uma verdade absoluta, mas como algo que a gente vem estudando, vem observando, né, que as neurociências vêm dizendo em questão de comportamento humano, né, e que vem trazendo um grande prejuízo, principalmente para jovens, que ultimamente a gente se depara com jovens que estão totalmente perdidos, pelo aumento do número de grandes pessoas que vêm tirando a própria vida, que vêm ceifando a própria vida por não saber lidar com as suas emoções.
E isso é algo que, de uma certa forma, não nos ensinaram nas escolas, né? Então, antigamente tinha aquela questão de que a pessoa só ia buscar terapia quando ela fosse considerada louca ou quando tinha algum problema muito sério, né? Então, hoje a gente tem essa prova do contrário, que muitas pessoas, artistas, vêm falando do cuidado com a questão mental, o autocuidado com a questão de burnout, do trabalho, a questão do prejuízo que essas questões estão trazendo para em várias áreas, esferas da sua vida, né? Tanto física, mental, emocional e até espiritual, porque a gente não pode separar, né? Hoje a gente sabe que o ser humano ele é muito holístico, né? Então envolve a olhar para o ser humano como um todo, né? Porque nós somos seres biopsicossociais, né? A gente tem uma questão de ter um corpo, mente e espírito que está inserido nessa máquina. E que, de uma certa forma, se a gente não sabe lidar com essa máquina, aqui, nessa experiência, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande para a gente, em nossas decisões, em nossas escolhas. Então, a terapia, ela passa a ser um aliado muito importante na busca dessas respostas para dentro, como autoconhecimento. Eu diria que o terapeuta ele não está aqui como um médico que busca uma cura para o seu paciente. Ele está aqui como um agente facilitador, um agente condutor de um processo que vai fazer com que a pessoa ela busque respostas e ela passe a se perceber e se conhecer melhor através da jornada do autoconhecimento. Então, não é só uma questão de quando as coisas estiverem ruins é que eu vou buscar ajuda psicológica e vou ver como isso vai ser resolvido. Não. A gente sabe que às vezes tem pessoas que têm muitas das suas questões e ela está muito bem resolvida com essas questões. Mas ela entende que ao buscar a terapia, ela pode melhorar a questão de se autoconhecer e automaticamente quando eu me conheço melhor, eu começo a tomar decisões melhores na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, como me tornar um ser humano melhor, e como eu posso melhorar a questão de estar a serviço de outras pessoas, porque isso de uma certa forma também me traz uma felicidade genuína, entende? Um exemplo disso é quando você, de alguma certa forma, vê que alguém está precisando de uma ajuda, sei lá, um morador de rua, você vai lá e compra alguma coisa, um marmitex, e dá para essa pessoa, ou tira uma blusa sua e dá para ela. Aquilo, de forma genuína, ela te traz uma felicidade sem causa, né? Você não precisa, assim, ter nenhuma causa atrelada, sem buscar algo em troca, aquilo, de uma certa forma, te preenche. Então, essa é a grande diferença de fazer a terapia e buscar esse autoconhecimento, né? Então, esse canal aqui, que se chama Além da Mente, que é um canal que eu criei, eu tenho esse canal no YouTube, onde lá eu posto semanalmente, toda semana, vídeos sobre essas questões de relacionamento, questões de medo, fobia, ansiedade. Eu estou no LinkedIn, onde eu escrevo também alguns artigos, eu posto muita coisa lá no LinkedIn. Estou no Facebook também, Laerte, com Temudo Henriques, canal Além da Mente. Estou aqui no TikTok, onde eu posto diariamente conteúdos relacionados à terapia. E eu estou sempre à disposição para ajudar as pessoas, né? Então, tem muito conteúdo bom para ser consumido no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram também. Eu tenho um canal lá bem bacana, onde eu posto vários textos, vários vídeos falando sobre isso. Então, tem muito material gratuito que pode ajudar para ser consumido e que também pode ser um norteador, né? Um balizador ali, de repente você está com alguma dúvida com relação a alguma questão sua pessoal, de repente pode ser ali você naquelas palavras encontre
uma resposta, um conforto, né, um acolhimento naquela palavra que pode te ajudar a, de repente, tomar uma decisão que precisa ser tomada, né? Porque como diz Tony Robbins, a vida ela é feita em momentos de decisões, né? E como estão essas suas decisões? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Será que, como você vem decidindo, como você vem fazendo essas escolhas na tua vida? São escolhas conscientes? São escolhas racionais? Eu trago essas escolhas para o meu momento presente? Ou são escolhas baseadas em experiências que eu tive, que vêm sendo conduzidas por uma mente que traz para mim, de uma certa forma, tenta trazer congruência de experiências que eu tive lá atrás no meu momento presente. Só que esse momento presente aqui é outro momento que eu estou vivendo, né? Não faz muito sentido. Então a mente ela traz esses condicionamentos com uma certa forma de me proteger para que eu não me machuque no momento presente. Mas a gente tem questões que me trazem, por exemplo, medo, no caso da fobia alimentar, onde eu só quero pegar um talher, colocar o alimento na boca, e que de uma certa forma parece que eu desaprendi a fazer isso. Parece que eu volto a ser uma criança lá atrás. E por um medo irracional, inconsciente, eu não consigo mais fazer isso. Isso me trava, me bloqueia, me impede de fazer um monte de coisa na minha vida, de estar com as pessoas que eu amo, de estar em ambientes abertos, como num shopping center. Entende como uma simples questão de um medo em específico me traz vários prejuízos na minha vida. E isso é só uma questão de um tipo de fobia alimentar específica. Mas existem vários medos. Medo de falar em público, medo de abrir uma live, medo de me expor no trabalho, medo de barata, medo de cobra. Esses ainda são medos conscientes, porque eu tenho medo ao me ver, né? Ao ver esse objeto fóbico, né? Mas imagina, por exemplo, que tem pessoas que têm medo de ir no supermercado e pôr a mão e pegar um objeto ali, porque ela tem medo que aquilo pode estar contaminado e ela pode se contaminar. Então são muitos os medos. Que, na maior parte deles, eles conseguem ser tratados na terapia. Você consegue resolver dentro de um processo de forma muito curta. Antigamente, na psicanálise, ficavam lá 5, 10, 15 anos e às vezes expostos a esse sofrimento em várias sessões durante a semana. E resolvia, mas demorava muito tempo. Hoje a gente tem várias ferramentas, como a TCC, a gente tem a PNL, a gente tem a hipnose clínica, que a gente chama de mentalização guiada, a gente tem o MDR, o FT, várias ferramentas que vão otimizar esse processo. Então, para você ter uma noção, hoje eu tenho pacientes que estavam há 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos, até 5 anos sem comer. E na maior parte deles, alguns, na segunda sessão já voltam a comer. Isso é muito sério. Pacientes que se isolaram da família, pacientes que não conseguiam mais sair de casa. Isso eu tenho relatos dos próprios pacientes, nos meus canais aí do YouTube, você pode pegar, tá lá, no Instagram, você pode ver que tá lá. Então, pacientes que mais longos, a gente fala em torno aí de repente 6 sessões, 2 meses. Então a gente pode falar que é breve, né? Porque a gente foca numa terapia breve, que é mais assertiva, a gente consegue direcionar para aquilo que realmente a gente sabe que está certo e funciona, né? E de uma questão muito mais comportamental e colaborativa. Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando uma pílula mágica, né? Algo que vai cair do céu, que vai resolver todos os seus problemas. E que, de uma certa forma, apenas remedia aquela situação. Ela anestesia como remédio. Que em alguns casos, sim, é importante tomar o remédio junto com a terapia. Mas eu já tratei várias pessoas que vieram com uma recomendação médica e que com a terapia
ela não chegou a tomar o remédio. Então, na terapia, a gente pode dizer que a gente ensina a pessoa a ter o mesmo efeito do remédio. Só que sem a dependência química, sem precisar fazer o desmame, porque cada vez mais a pessoa começa a tomar o remédio, ela vai ter que tomar cada vez mais doses mais altas desse remédio, né? Então, isso quando eu vou tentar tirar e fazer o desmame para voltar, ela acaba vindo mais forte, fica pior ainda. Então, a terapia, a gente vai dar ferramentas e vai ensinar a pessoa a se autorregular. Que de efeito prático, isso já é comprovado cientificamente, é o mesmo efeito que o remédio. Só que qual é a diferença? O remédio é a pílula mágica. Eu boto lá para dentro, vai, através do meu sistema nervoso central, vai ocasionar todo um relaxamento. Só que eu vou ficar tão dopado porque eu não vou conseguir fazer outra coisa. Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir comer. Vou me realmente, literalmente, remediar a situação. Onde que o sintoma em si não é somente não é o problema. O problema é o que está por detrás do problema, que é um comportamento que foi aprendido de forma disfuncional e que vem sustentando essa dinâmica de medo, de esquiva, de inflexibilidade psicológica. Então eu preciso aprender a como lidar com isso, a me perceber. Existem ferramentas para isso. É um processo onde a pessoa vai entrar nesse processo de um jeito e isso vai desmembrar várias outras questões que vão, no final do processo, tornar uma pessoa melhor. Onde, no caso da fobia alimentar, ela vai aprender a comer melhor. É como se a vida estivesse dizendo para a pessoa, para, fulano, para, que se você não parar, eu vou te parar para você olhar para isso. Porque pensa que se você continuar comendo desse jeito, você vai poder ter lá na frente um refluxo, uma gastrite, uma esofagite e uma úlcera, num caso mais extremo, tendo que operar. E se eu tiver consciência de que alguns hábitos que foram mal aprendidos e que passaram a ser disfuncionais eu posso aprender, esses hábitos e comportamentos, eles vão evitar uma série de problemas lá na frente. Então é algo que a vida está querendo te mostrar. Então isso não passa para mim como uma forma de punição. Isso veio para me punir. Não é algo que precisa resolver e solucionar. Como eu digo, a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade faz parte do nosso processo evolutivo e ela veio para que a gente possa melhorar, avançar, nos transformarmos, evoluirmos dentro de um processo de evolução humana. E nos trouxe realmente até aqui. O medo também, né? Porque se não fosse o medo, eu lá atrás, há 2000 anos atrás, sairia da minha caverna para caçar à noite e morreria porque eu seria um sem noção que seria comido por um dinossauro, um tigre dente de sabre. Não estaria aqui, né? O medo também evita que eu olhe para os dois lados para atravessar uma rua e não seja atropelado. Então eu posso te dizer que o problema não é o medo e a ansiedade. O grande problema é quando essa ansiedade ela passa do ponto e ela passa a trazer prejuízo para mim, ela passa a ser disfuncional. Onde ela evita que eu experiencie as situações da vida, onde ela me proíba, me faça com que eu não saia de casa, não vá aprender algo novo, não me exponha, que são processos de aprendizado necessários para que eu possa evoluir como ser humano. Então vamos dizer que nesse processo a gente consiga, através de intervenções, fazer, e isso é comprovado cientificamente, porque a pessoa quando faz, ela está nesse processo, a eletromiografia ela mostra através de áreas do cérebro onde estão sendo prejudicadas. Então a terapia já é comprovado cientificamente que ela atua através de intervenções de modo estrutural no cérebro. Após fazer a terapia, ou fazendo a terapia, fazendo a eletromiografia, você vai ver que há uma desinflamação de várias áreas do cérebro que estão ali, de repente, sendo prejudicadas. Então, gente, todo esse processo, ele vem não para te
punir, mas para te transformar. Então a gente pode dizer que a terapia ajuda a ressignificar muitas coisas que dentro de mim foi aprendido de uma certa forma mal aprendida. E que isso de uma certa forma atuou na minha vida de forma disfuncional. Como alguns hábitos, eu posso ter hábitos bons e hábitos ruins. E quando esses hábitos são ruins e passam a ser obsessivos, se torna um vício. Que por detrás desse vício pode trazer uma falta de algo que dentro de mim ainda não sei o que se trata. E começa a passar a ser uma compulsão de sexo, de comida, de bebida, de drogas. Porque aquilo de uma certa forma, me anestesia e faz com que eu não tenha que olhar para dentro e ver algo que dentro de mim me faz muito mal. Que são minhas sombras, meus vazios. Aquilo que, uma emoção talvez negativa, que naquele momento lá atrás eu teria que ter olhado, mas por eu não ter maturidade, eu não soube lidar com aquilo. Mas você pode ter certeza que em algum momento da tua vida isso vai voltar. E eu vou ter que olhar para isso. Então a terapia vai te ajudar a fazer com que você olhe de um jeito melhor para isso. Ok? Bom, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero deixar todos os meus canais à disposição. Laerte Henriques, aqui no TikTok, canal Além da Mente. YouTube, canal Além da Mente. LinkedIn, também canal Além da Mente, Laerte Henriques. Mande alguma mensagem, se você tiver alguma questão que você queira olhar, que de repente você não saiba muito bem como que lidar com isso. Pode mandar um direct para mim, caso você não queira falar na live. Eu vou ter o maior prazer em ajudar. E caso você tenha alguma questão pessoal, me chame aqui, manda um direct para mim. A gente pode marcar um bate-papo sem custo nenhum, sem compromisso, como uma espécie de diagnóstico, para que a gente possa ver uma forma de estruturar esse processo e possa realmente trazer um alívio na tua vida. Um alívio não só físico, mental, espiritual, mas em todas as áreas, na área profissional, área de relacionamento, em todas as áreas que você esteja totalmente perdido, não enxergue uma luz no final do túnel e não veja de repente uma saída para isso. E sempre há uma saída, sempre há. Sempre tem. Só que quando a gente está com essa lente suja, a gente não consegue enxergar uma saída. A gente só consegue enxergar dor e sofrimento. Então é isso. Vou pedir para que, caso você se sentiu tocado com alguma questão aqui, se viu em alguma questão que a gente abordou aqui, vou pedir para que você curta, compartilha, ativa, eu não sei se no TikTok é sininho, não sei aqui, mas se tiver sininho também, ative o sininho para receber novos vídeos. Eu vou tentar aqui entrar mais vezes, né? E abrir um espaço também para que a pessoa aqui, de forma ao vivo, também possa trazer um conteúdo que a gente possa trabalhar diretamente aqui na live. Acho que vai ser bem bacana, porque de repente a dúvida de alguém pode ser a dúvida de muitos que estão por aí e passando por esse tipo de dor e sofrimento, né? Então que a gente possa levar amor e alívio e compaixão para várias outras pessoas que estejam passando por alguma questão mental, pessoal, né? Então esse é o grande objetivo, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que entraram, que de uma certa forma participaram aqui, me deram ouvidos, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Namastê. Não, acho que a vida a gente tem que errar mesmo. A vida a gente tem que cair mesmo. A gente tem que se ferrar mesmo. A gente tem que passar maus bocados mesmo. Porque é daí que você cresce. Você acha que já passou esses? Já passei muitos, graças a Deus. Que é isso que me faz crescer, isso que me fez ser quem eu sou hoje.